What's up, guys? How are you doing? Ei, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Rony Monteiro, uma alegria estar com vocês aqui no Educa Recife. Nós vamos falar para o pessoal do Travessia hoje, com a ajuda de Billy e Bia na produção, Bruno que nos traduz maravilhoso, e do professor André Riceliano. Estamos começando mais uma aula de língua inglesa. Pois é, gente, lembre sempre que estamos aqui juntos tentando compensar o prejuízo da pandemia em nossas vidas, ou seja, com muita tecnologia da comunicação, você usando o aplicativo do Educa Recife, você interagindo com a gente pelo aplicativo ou pelo próprio YouTube, você vendo nossas aulas, não somente do Travessia, como do EJA, do 8º, do 9º, do 7º. Por quê? Porque tudo só vai somar para a gente e nossa hashtag, como sempre, o professor Rony sabe bem, que é o quê, professor? Nós somos melhores que um vírus. Strong. Fortes. Vamos lá. Tema da aula, I am not John, que deixa claro ali o tempo verbal, né? Tanto de verbo to be quanto de simple present, como be careful. Tenha cuidado, nós estamos num mês em que você precisa se conscientizar, um mês que você sabe. Você precisa ter cuidado, questão do Novembro Azul, se você já tem aí uma idade, não tenha medo. Esse dedinho de prosa com o médico, ele é bem necessário, não precisa mandar flores no outro dia, tá? Então só entende aí que você precisa ter ali um PSA para você poder fazer, tá? Não vai logo finalmente. Você primeiro tem um PSA para fazer, depois tem um ultrassom, se aí for realmente identificado algo na sua próstata, é que você vai ter algo mais invasivo. Não é suficiente, não é necessário, não é de impacto, não é inicial, então apenas vai e detecte se você tem problema ou não. Se não tiver, graças a Deus, vamos cuidar para as coisas e juntos, let's do this, tá? Vamos fazer isso. Quando a gente fala let's do this, nós temos também algo aqui interessante que é o do de forma imperativa. E a gente também vai estudar isso hoje. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre inglês hoje, tá? Começa a nossa aula com um adendo, com uma informação que é the family tree, a árvore da família, tá bom? Então, se você não conhece a árvore da sua família, aqui nós temos algumas informações. Family, e aqui a gente começa com eu falo e o professor André traduz, tá? Traduz não, repete, que vocês têm duas nuances de pronúncia aqui. Family. Family. Father. Father. Ó, sopa de salsinha sem sal. Fala Fatcher não, pelo amor de Jesus, que assim eu morrer. Father. Father. Mother. Mother. E aí a gente vai trabalhando assim, tá? Father, mother. Father, mother. Isso. Depois aqui temos pai e mãe. Aqui agora nós temos filho e filha. Agora é o professor André que fala e eu repito para vocês. Son. Son. Daughter. Daughter. Brother. Brother. Sister. Sister. Olha aí, ó. Filho, filha, irmão, irmã. Ok? Então, uma árvore genealógica aqui para vocês saberem como colocar as coisas. Uma das nossas atividades é você em casa responder isso daqui com o nome dos seus parentes, tá? O nome do seu pai, de sua mãe. Você como filho, de repente, com sua irmã. E aí, mais uma vez, irmão, irmã, ou então se a sua família é maior, não sei quantos tem aí na família que você tem, que você participa, tá bom? Então você pode usar frases, my father, alguma coisa, my mother, alguma coisa. E aí você vai usar o verbo to be na forma afirmativa para fazer isso. Ó, no simple present, ele conjuga dessa maneira. Eu sou, e aqui nós temos pronomes, né? Ó, se tu é a criança, se tu é o filho, tu vai falar com eu, né? Escrever com eu. Mas se tu queres falar para o teu pai não é tu, é ele. Então tu pode escrever Father is coming ou he is coming, né? Ele está vindo, pai está vindo. E você pode fazer frases, montar frases. Ou ele é meu pai. Ele é meu pai. Você fica bem à vontade aí, tá? Vamos lá. O verbo to be conjugado aqui, a gente vai falando, eu vou falando e o professor André repete. I am. I am. You are. You are. Você está vendo a tradução aqui do lado, né? I am, eu sou, eu estou. Eu digo I am a teacher, eu sou um professor. I am at school, eu estou na escola. Então, eu sou da minha função, estou onde eu estiver, né? O verbo to be, ele é ser ou estar. Então, tem essas duas nuances. He is.
He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Lembrar que aqui a gente está falando de singular, segunda pessoa, e esse último you are aqui a gente está falando de plural, segunda pessoa do plural, tá? Em inglês são iguais. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, as situações é que uma vai ser singular, outra vai ser plural. É facinho. Depende da frase. Isso. Então vamos lá. Forma negativa do to be agora. A gente vai colocar o not nas frases, tá bom? Então perceba. Onde eu disse I am, eu vou dizer I am not. I am not. Isso. Onde eu disse you are, eu vou dizer you are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. E aqui eu tenho em toda situação o não entrando nas frases, tá? Ali eu disse eu sou, aqui eu disse eu não sou ou eu não estou. Em sentido é o que vai... o sentido é que vai dizer se eu estou, se eu sou ou se eu estou, tá? Vai diferenciar só o sentido das frases. Então vamos lá. Alguém faz uma ligação e a moça diz assim, ó, listen, I'm not Mary. Alguém liga, ó, você é tal pessoa, aqui nós estamos ligando de tal loja, não sei de onde. Eps, calma. Listen, I'm not Mary. Escuta, eu não sou Maria. Essa pessoa que você está procurando aí, tá bom, ok? Perdão, gente. Eu não sou Maria. Então, alguém atende o telefone e fala assim. Uma outra frase aqui agora, que também mostra o tempo presente. Ó. I am not, mostra o tempo presente. Eu não sou, tá? Mais uma frase tempo presente. It is snowing, but I'm not cold. Está nevando, ó. It is. Está nevando, mas eu não estou com frio. Ah, bexiga, nevando. Meu sonho é ver neve, o professor André já viu e teve que parar nas mãos. Me mate de inveja. Vamos lá agora. Professor André, por favor, faça a leitura. Abre aqui a tela, por favor, gente. Faça a leitura aqui, professor. Por gentileza. Peter, you are not like everyone. Peter, você não é como todos os outros, né? Como iguais aos outros. Você não é todo mundo. Lembrando que esse like, pessoal, em geral você está acostumado a usar o like como verbo gostar de, mas também o like também é no sentido de igualdade, de comparação, certo? Então, certamente o guri pediu alguma coisa ali por causa do efeito manada, né? Os coleguinhas dele também tinham a mesma coisa. Ah, mamãe, mas todos têm isso também, eu quero também. Aí ela foi e disse, Peter, you are not like everyone. Pedrinho, você não é igual aos outros. Você não é Maria, vai com as outras. Muito bem. Aqui, professor, continue, por favor. Chill. Olha o susto que o cara teve, ó. Chill out. Na entrevista de emprego. Olha só. Chill out. You are not late. Chegou lá ali suada, a testa molhada, e o gerente falou para ele assim, calma, rapaz, relaxa. Você não está atrasado ainda. Eita. O professor, lá naquele slide do Mary, não sei o que lá, Mary, isso aí. Se você ouvir essa frase aí, I am not Mary, vai parecer que ela disse, eu não sou casada, porque Mary também é casada. Ah, legal, professor. Mais um adendo aí, ó. Sendo que no caso de Mary casada, teria mais um R aqui, né? Mais um R e teria um I-E-D no final, married. Né? Married, ok. Mas ia ficar muito parecido. Bacana, bem lembrado aqui. Ok. I believe he's not our English teacher. Claro que não. Você já tem dois maravilhosos aqui, para que isso daí? Tradução, pessoal. Eu acredito que ele não é nosso professor de inglês. Lembrando que quando você fala English teacher, ficam duas situações possíveis. Quando você falou English teacher, pode ser professor de inglês, que é o caso, e pode ser professor inglês. Poderia ser um professor venezuelano, um professor argentino, um professor uruguaio. Então, professor em inglês também vai ficar English teacher. Por isso que muitas pessoas usam teacher of English, professor de inglês. Porque, por exemplo, o professor de inglês de vocês é brasileiro. Como é que fica essa frase em inglês? Your English teacher is Brazilian. Mas aí, no caso, the teacher of English is Brazilian também. Boa. Duas situações. He's not happy with the test results.
ele não está feliz com o resultado dos testes. Estudou pouco, não foi, garoto? No caso do teste aí, gente, não é somente teste, tá? Também é prova também. Exame. Ah, olha aí. Será que alguém estudou pouco? Só não pode ser os nossos alunos, né, André? Mas esses aí, Isso. enfim, também pode não devia não. Formas contraídas do verbo to be na negativa, gente. Olha lá. I am not, fica I am not, juntinho ali. Eu tirei o A do que fica aqui na frente e pus um apóstrofo lá. O are do are, aqui ó, you are not, fica contraído também, ó. E aí eu ainda tenho you aren't. São situações, né? A gente pode escolher qual que quer usar, né, professor? Gente, lembrando que a tendência da oralidade é sempre compactar. A natureza funciona através da lei do menor esforço, certo? Então a tendência é sempre você falar cada vez menos. Por exemplo, na era medieval, as pessoas falavam nós vamos em boa hora. Esse nós vamos em boa hora foi ficando nós vamos embora, vamos embora, bora. O pessoal hoje faz bó. Ou seja, a tendência é falar cada vez menos. Então, fiquem acostumados com essas contrações. Não somente da língua inglesa, como francês, italiano, espanhol, todas as línguas fazem essas contrações também. É bastante comum. Então, é um processo natural das línguas, certo? Inclusive, nós falamos também em português várias palavras que a gente nem percebe que é uma contração de outras e outras palavras. Então, você tendo essa consciência dos fenômenos que acontecem em língua portuguesa, você vai ter também a consciência de poder aplicar esses fenômenos linguísticos em língua inglesa também, certo? Então, você vai acabar compreendendo melhor. Por isso que é importante você aprender uma língua estrangeira. Você aprender uma língua estrangeira, você vai ter o poder de comparar a sua língua com outras línguas. Professor. Ok. Então vamos lá. Aqui a forma negativa, como nós já vimos, você pode escolher. Aqui a forma interrogativa negativa. Olha lá, professor. Então, existe a forma interrogativa negativa, principalmente no chamado question tags, que é o quê? Que é você fazer uma pergunta na afirmativa e no final encaixar esse question tag, ou seja, uma pergunta no final. É como se fosse o nosso né? Tipo, você fala na afirmativa, nós vamos hoje almoçar no shopping. É uma afirmativa. Aí você faz isso no final, né? Então esse né transformou tudo essa afirmativa numa interrogativa. It's a good example. Aí é a mesma coisa com o inglês. Você pode usar essa forma negativa, interrogativa, no finalzinho da frase para fazer esse question tag, ou seja, esse adendo que transforma uma frase afirmativa em interrogativa. Olha esse slide aí. I am such a fool, aren't I? Ou seja, eu estou feito um bestão aqui, não estou? Entroxou a boca, os olhos para cima, cara de bobo. Pois muito bem. E no final, o question tag que o professor excelentemente explicou para a gente aqui. Essa frase eu não gostaria de ler, professor, mas se o senhor quiser ficar à vontade aí... Isn't he handsome? Ele não é bonitinho? Eu não preciso concordar com isso não, né, professor? Dois negão bonitos aqui, eu vou concordar com a coisa dessa? Pois é, ele pode ser bonitinho, mas esta camisa dele é muito esquisita, fala sério. De Agostinho Carrara. Já as meninas são os gatinhos, né? Pois lá, gente. Do e das também, duas situações. Pois é, o do e o verbo do é o verbo fazer. A conjugação dos verbos em inglês praticamente não tem. A única questão que existe é... Olha lá. A única questão que existe é que o verbo do, que é o verbo fazer, ele vai ser para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, que o professor Rony fala que é os enxeridos. Em vez de ser do, vai ser das. Ou seja, eu faço, I do. Né? Você faz, you do. Se eu digo ele faz, eu não vou dizer he do, eu tenho que dizer he does, porque entra o S nas terceiras pessoas do singular. Olhando aí no nosso slide, temos o seguinte, na língua inglesa, do e does são flexões do verbo to do, que é o fazer, e podem ter duas funções, ou seja, tanto como auxiliar, como o verbo mesmo. Então, o que a gente queria mostrar para vocês era eles como auxiliar, não como verbo, tá? Então, como auxiliar, eles vão desempenhar uma situação específica e eles não têm tradução por isso, porque eles estão só auxiliando ali. Por exemplo, do you like rock music?
Yes, I do. Does she have a sister? Ela tem uma irmã? Yes, she does. Porém, a gente pode usar ele aqui também, ó, de uma forma negativa, em que eles são auxiliares. He does not like chocolate. Ele está comendo frutas que ele não gosta de chocolate. E aqui, ó, do not understand Chinese. I do not understand Chinese. Eu uso ele, mas ele não tem tradução aqui, ó. Eu não entendo chinês. É como se ele não existisse. Ele só me mostra em que tempo verbal eu estou, tá bom? Ó, a forma contraída de do not é don't, de does not, doesn't. E aí, para a gente finalizar aqui, does she have a sister? No, she doesn't not. Ou seja, ela tem um irmão. Cadê? Ela tem uma irmã? Ela tem uma irmã? Não, ela tem um irmão. E aí a gente responde também de uma outra forma, usando o do e o does, tá? Do you like rock music? No. I do not. Ela não gosta, ela gosta de frevo, né? Bem nosso aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje, nós temos a forma imperativa e vai nos dizer don't be late, não se atrase. Esse verbo do aqui, dessa forma bem imponente, tá bom? Professor André, se despeça aqui e vamos fazer nossas considerações finais. Pois é, cheiro para você. Tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Nós temos aqui uma atividade que não vai dar tempo da gente passar. Espera na próxima, não tem problema não. Fica para uma próxima, tá? Abraço aí, gente.